O STF está em pânico. Uma ameaça sem precedentes ao Congresso. O que eles estão planejando pode mudar o jogo político no Brasil. Se você acha que já viu de tudo na política nacional, prepare-se. A Suprema Corte parece ter cruzado todas as linhas. Em uma sequência que mistura desespero, negociação e intimidação, ministros do STF parecem jogar pesado contra deputados e senadores, ameaçando mexer no coração do que mantém o Congresso funcionando, o dinheiro das emendas impositivas. E a cereja do bolo? Uma negociação obscura com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, envolvendo penas menores a réus do 8 de janeiro em troca de enterrar qualquer chance de anistia. Vamos destrinchar isso com calma, porque o que está acontecendo nos bastidores não é apenas grave, é histórico. O primeiro ponto que chama atenção é a ameaça direta ao Congresso. Ministros do STF, em posição que deveria ser de árbitro, estão considerando o fim das emendas parlamentares impositivas caso o Congresso aprove uma eventual anistia aos condenados do 8 de janeiro. Para quem não está familiarizado, emendas impositivas são verbas públicas obrigatoriamente liberadas pelo governo para parlamentares aplicarem em seus estados e municípios. Para o Congresso, isso é vital. Não é apenas uma ferramenta de trabalho, é a própria razão de muitos mandatos. Imagine a cena: deputados e senadores aceitam buscas e apreensões em suas casas, até envolvendo familiares. Aceitam inquéritos abertos sem justificativa clara. Aceitam derrubada de perfis em redes sociais, censura e pressão midiática. Mas mexer no dinheiro das emendas? Isso é tocar no ponto nevrálgico da sobrevivência política deles. E é exatamente isso que o STF está considerando. Gustavo Gayer, deputado e voz ativa do Congresso, não poupou palavras. Ele descreveu essa movimentação como uma ameaça de bomba atômica ao parlamento. Ele explicou com clareza que, enquanto parlamentares mantêm diálogo com ministros mesmo sob pressões extremas, o ataque às emendas é algo que ninguém pode aceitar passivamente. É a linha vermelha do sistema político brasileiro. O segundo ponto é ainda mais polêmico: a negociação com Alcolumbre. Segundo informações de bastidores, alguns ministros do STF estariam dispostos a conceder penas menores a réus do 8 de janeiro, desde que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garanta que a anistia não seja aprovada. Se isso for verdade, estamos diante de uma situação sem precedentes. A Suprema Corte negociando diretamente com líderes do Congresso sobre penas de cidadãos e sobre aprovação ou rejeição de projetos de lei. Repare na gravidade. Alcolumbre, figura já criticada por sua proximidade com interesses do Centrão, se torna o intermediário de uma negociação que deveria ser estritamente judicial e legal. E mais, se a negociação for aceita, temos um precedente perigoso. O STF, que deveria ser garantidor da Constituição, estaria assumindo um papel político-partidário, interferindo diretamente em acordos e decisões legislativas. É exatamente essa narrativa que a grande mídia tenta minimizar. Na versão oficial, tudo seria apenas discussões jurídicas internas, mas a realidade nos bastidores mostra um jogo de poder intenso, com pressões, ameaças e estratégias que afetam diretamente o funcionamento da democracia. Enquanto isso, a opinião de Gayer não deixa dúvidas. O STF chegou ao último grau de desespero. A ameaça de mexer nas emendas impositivas é o sinal de que os ministros sabem que estão perdendo terreno político. Ele destacou ainda que, embora muitos parlamentares se acostumem com a cultura das emendas, a iniciativa da Suprema Corte representa um ataque direto à existência política de grande parte do Congresso, especialmente do Centrão, que depende desse recurso para consolidar sua base eleitoral. O que é ainda mais interessante é a reação prevista. Pela primeira vez, o Congresso pode começar a reagir de forma mais firme. Até hoje, vimos uma aceitação quase total das pressões do STF, mas mexer nas emendas é uma provocação que pode alterar o equilíbrio de forças. O risco para o STF é claro: se a aprovação da anistia for adiante, ou se houver qualquer tentativa de pressionar deputados com as emendas, a reação parlamentar pode ser inédita. Vamos fazer uma comparação internacional. Em democracias consolidadas, Cortes Supremas não negociam penas com líderes legislativos. O judiciário existe para aplicar a lei de forma independente, sem barganhas políticas. No Brasil, se essas negociações forem confirmadas, estaremos diante de uma situação que mistura judiciário e política de forma perigosa, colocando em xeque a separação de poderes. Países como Estados Unidos e Alemanha jamais permitiriam que ministros de seus tribunais superiores estabelecessem acordos desse tipo com legisladores sobre penas de cidadãos. E se voltarmos ao cenário doméstico, fica claro que o STF está tentando manter o controle político a qualquer custo. Com a adesão do Centrão ao tema da anistia, ministros estão desenhando estratégias preventivas,
que incluem desde o fim das emendas até negociações que poderiam ser interpretadas como concessões a interesses políticos. Estamos falando de decisões que mexem diretamente na política, na economia das bases eleitorais e, claro, na percepção popular sobre o poder judiciário. A grande mídia, por sua vez, minimiza ou desvia o foco. Tentam apresentar a narrativa de que o STF está apenas atuando dentro da legalidade ou que há debates internos sobre procedimentos. A realidade é que, se essas ameaças e negociações forem confirmadas, o Supremo estaria agindo como um poder político, tentando coagir o legislativo e interferir diretamente no jogo democrático. Outro ponto crucial é a repercussão dentro do próprio Congresso. Gustavo Gayer destacou que deputados e senadores aceitam pressões extremas, prisões, inquéritos, busca e apreensão. Mas quando se trata das emendas, o desespero do STF atinge outro nível. É como se estivessem prestes a tocar na caixa de marimbondo do sistema político. Uma movimentação arriscada, que pode gerar reação sem precedentes e abrir espaço para medidas de retaliação ou questionamento institucional. Se combinarmos isso com a possibilidade de CPI ou comissões de investigação, o cenário se torna ainda mais explosivo. O Congresso já possui mecanismos para investigar o STF ou pressionar ministros que excedam seu papel. A história mostra que esses momentos de tensão entre poderes são decisivos para definir o futuro político do país. Você sabia que o STF pode mexer no dinheiro que deputados usam para trabalhar? Imagina o desespero de ministros diante de uma votação no Congresso que contrarie seus interesses. E se a negociação com Alcolumbre for real, qual será o limite do Supremo? Até onde o STF está disposto a ir para manter controle sobre decisões políticas? E o Congresso, finalmente, reagirá de forma firme ou continuará cedendo sob pressão? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.